Bom, então o que é esse Python RPA Studio? É uma ferramenta de desenvolvimento de automações de processos de negócios, né, ou RPA, utilizando a linguagem Python, só que de uma maneira low code e, na maior parte dos casos, totalmente no code. E ela surgiu por alguns objetivos assim muito específicos. Por exemplo, quando eu comecei a ensinar para os meus alunos dos cursos de UiPath, que é uma ferramenta no code, e esses alunos passaram a aprender a automatizar processos utilizando linguagens como Python, havia uma distância muito grande entre você desenvolver low code e de repente desenvolver full code escrevendo código Python puro. Então a gente começou a desenvolver essa ferramenta para que ela pudesse ser um intermediário entre essa saída do totalmente low code para o full code, de uma maneira que fosse bastante suave essa transição. E qual é a grande vantagem da Python RPA Studio? É que mesmo sendo uma ferramenta low no code, o que ela gera por trás é um código Python puríssimo. Ou seja, não existe qualquer dependência do desenvolvimento que eu faço das minhas automações RPA com o Python RPA Studio. Eu posso simplesmente depois largar, depois que eu aprendo a desenvolver bem full code, eu posso simplesmente deixar de usar o Python RPA Studio e passar a desenvolver somente full code, porque é um código Python puro. Eu vou dar um exemplo aqui, só para você ter uma ideia. Digamos que eu quero abrir uma planilha Excel e fazer uma listagem dos dados que tem nessa planilha. Observe o seguinte, a gente já tem pacote para todo tipo de automação que a gente vai precisar, como por exemplo, se eu preciso automatizar páginas web, eu marco que eu quero utilizar esses pacotes, se eu vou utilizar mouse e teclado, eu vou marcando esses pacotes. Eu vou marcar aqui só para que você veja, ó, eu vou automatizar desktop, eu quero integrar com um orquestrador, no caso aqui a gente está fazendo a integração com o orquestrador da BotCity, mas depois a gente vai ter com integração com orquestrador de vários fornecedores. Se eu quiser automatizar utilizando e-mail, automatizar por coordenadas, trabalhar com arquivos e pastas, fazer monitoramento de arquivos, automatizações por imagem, ou que a gente conhece como computer vision, automatizar utilizando APIs, automatizar utilizando Excel, que é a grande parte das automações setoriais que a gente vê nas empresas, Excel, PDF, varredura de dados, né, de aplicações web, SAP. Aqui a gente está falando em deixar de lado de vez o SAP Script e passar a automatizar de maneira gráfica, criando fluxogramas e fazendo essas automações, mapeando os elementos e não dependendo daquela quantidade de lixo de código que o SAP Script traz. A parte de inteligência artificial, utilizando aqui o chat GPT e mais outra quantidade de recursos, como por exemplo, fila de mensagens do Windows. Eu posso utilizar as filas do Windows e que vai me ajudar muito quando eu preciso que robôs distintos compartilhem informações. Então eu posso ter um robô que pega uma planilha Excel, joga para uma fila e outro robô ou outros robôs vão consumindo os dados dessa fila. Então uma série de possibilidades que eu tenho. Eu marquei somente alguns aqui, a gente vai ver que ele já traz aqui mais uma centena aqui de atividades que a gente pode usar. Mas para esse exemplo aqui eu vou desmarcar tudo, porque eu quero mostrar só a parte aqui que eu vou ler dados, por exemplo, de uma planilha Excel, mas eu vou ler esses dados apenas utilizando a biblioteca Win32.com, que é uma biblioteca pública, gratuita, open source do Python. Então olha só que facilidade, eu arrasto para cá, um Read Excel, vou selecionar aqui qual é a planilha que eu quero, eu vou escolher essa lista exemplo aqui, né, que é uma planilha aqui que a gente usou no treinamento no México. Ele já traz quais são as abas que tem, eu quero essa aba lista, e eu vou dizer, por exemplo, que essa aba aqui ela tem cabeçalho, e eu quero que ele crie a instância aqui
eu tenho uma série de opções que eu vou poder definir se eu quero gerar isso como uma lista, se eu quero gerar isso lá para o Pandas, por exemplo. Então ele tem uma série de opções. E eu vou mandar que ele mostre isso aqui na saída, né, do próprio Python. E olha que interessante, ele já traz aqui, como eu criei como resultado aqui data list, ele já traz aqui para mim as variáveis que eu posso usar. Eu vou dizer que eu quero usar essa data list. Você observa que eu não estou desenvolvendo, não estou escrevendo nenhum código e eu vou mandar que ele execute. Aqui, o que ele vai executar? Ele já gerou um código Python e já fez essa execução. Olha aqui o resultado. Ele trouxe todos os dados dessa planilha ali na aba que eu escolhi, que foi a aba, que foi aqui a aba lista. Olha que interessante. Só que aí, as ferramentas que a gente tem de low code e full code, a gente está amarrado. Para executar, ela tem uma série de bibliotecas próprias que você vai ser sempre dependente dessas ferramentas, que são excelentes. Não estou dizendo que isso seja uma coisa ruim, mas se você desenvolve em UiPath, Automation Anywhere, ele gera um código que você sempre vai depender de ter UiPath, Automation Anywhere, Power Automate, o Automation Edge, por exemplo, e qualquer ferramenta que você tenha, você vai estar preso nela. Aqui não. Se eu quiser saber como está ficando esse código, eu mando abrir ele no Visual Studio Code aqui, ó. E o que eu tenho nesse momento? Eu tenho um código, deixa eu colocar aqui enquadrado para que você possa ver. Eu tenho um código Python puríssimo, um código Python todo desenvolvido sem qualquer dependência da ferramenta. Se a partir daqui eu quiser só desenvolver por aqui, eu posso só desenvolver por aqui. Eu posso esquecer o Python RPA Studio e desenvolver tudo full code. E como nós estruturamos essa ferramenta? Exatamente, ó, você pode ver que cada atividade que gera uma série de códigos, ele diz qual foi a atividade que gerou todo esse código aqui. Então, a ideia inicial era exatamente isso, que o aluno ele pudesse desenvolver uma automação e ele fazer um depara daquela atividade que ele só arrastou o componente para que código foi gerado, para que ele aprenda codificação, que é extremamente importante. O Python é uma linguagem extremamente importante que todo profissional precisa conhecer, então ele vai ter essa possibilidade de desenvolver suas automações e, ao mesmo tempo, aprender a codificar em Python. E pelo fato dele não ficar nenhuma amarra com qualquer solução específica, mas ser um código todo open source, é que empresas de qualquer tamanho, seja pequena empresa com 2 funcionários ou um escritório que um profissional, até trabalhando sozinho, ele tem vários processos que ele faz repetitivo e que ele quer automatizar, ele pode utilizar sem se preocupar com licenciamento de software, sem se preocupar em pagar a ferramenta, nada disso. Ele vai estar livre para fazer as suas automações e automações completas aqui. Nos próximos vídeos eu vou mostrar mais alguns exemplos, agora aprofundando mais, como por exemplo, fazendo agendamento dessas execuções, utilizando o próprio gerenciador de agendamento do Windows, utilizar as filas do próprio Windows também. Então a gente vai utilizar recursos que todas as empresas já têm disponível e que podem usar nas suas automações. E se precisar de algo mais empresarial e que precisa colocar isso no orquestrador para que tenha um controle, uma governança maior, quando a gente fala de empresas maiores precisam, então ele pode contratar a nuvem de sua preferência, porque o código, se for uma nuvem que roda Python, ele pode jogar esse código lá para a nuvem sem ter nenhuma amarra. Então esse é o objetivo do Python RPA Studio. Então a gente vai falar ainda mais sobre ele nos próximos vídeos que a gente vai lançar por aqui. Então até lá, um abraço.